Professora Marisa, e nessa aula nós vamos comentar a petição número 4 da seção de Direito Penal. E aí, essa peça aqui, gente, é bem simples e vamos aqui analisá-la com calma. Vou ler para vocês o enunciado, mas a missão de vocês vai ser ler todas as 11 páginas aqui da seção 4, porque aqui vai estar escrito toda a nossa fundamentação. Eu vou clarear aqui as ideias de vocês para que a gente consiga fazer essa petição e entregá-la logo dentro do prazo de feedback, que são os 7 dias anteriores ao prazo final. Então, fez, já posta logo para receber a correção do tutor, corrija, né? E faça a sua repostagem. Vamos ler aqui, eu vou ler e vou comentar com vocês aqui. Vou deixar o passo a passo para vocês também, para que vocês não deixem de colocar as partes mais importantes. Vamos lá, vamos comigo. Vou começar a ler aqui. Olá, aluno! Nessa sessão continuaremos os estudos para assegurar os direitos do nononinho. Que os direitos do nononinho se vejam resguardados. Desculpa a vergonha que eu passei aqui. Mantido o trancamento do inquérito policial e o não recebimento da denúncia desta feita, o Ministério Público de Vargens, SP, ofertou nova denúncia. Para embasar o oferecimento da denúncia em localidade diversa, alegou ter a prisão ocorrido no estado de São Paulo, bem como tratar-se de local correspondente ao domicílio do réu, e que facilitaria a realização da sua defesa. Ainda argumentou ter recebido elementos de convicção que tornariam materialmente válido o oferecimento da inicial acusatória, consistente em filmagem, as quais supostamente relataram a ação criminosa perpetrada por Nononinho em desfavor do Sétimo Silva, assim como o depoimento de uma testemunha que avistara Nononinho na região em que os fatos teriam ocorrido. Tendo satisfeito, consequentemente, o critério da justa causa diante da apresentação de indícios suficientes e prova da materialidade. Ao final da sua peça acusatória, requereu a condenação do Nononinho pela prática do crime descrito no parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, ou seja, roubo majorado pelo emprego da arma de fogo, a arma que foi descrita lá na seção 1, né? Era arma mesmo? Vamos lá para a seção 1B. Na segunda vara criminal de Vargem, a denúncia foi recebida dia 3 de março, segunda-feira, e ato contínuo, o acusado foi citado no dia 6 de março, sexta, para se manifestar, devendo fazê-lo por intermédio do seu advogado. No despacho, recebeu inicial acusatória, aviada por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo. O magistrado informou que a denúncia está em conformidade com os ditames previstos na Lei Penal e Processual Penal. Assim, na condição de procurador do Nononinho, qual a peça profissional a ser elaborada? A peça a ser redigida, deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. Indispensável salientar que a simples menção ou transcrição do dispositivo legal não servirá como resposta completa. Isso aqui está igualzinho ao OAB. Ainda, atente-se somente aos dados até então fornecidos e date a petição do último dia do prazo legal, não sendo válida a interposição de habeas corpus. Eu li até a página 3, vocês vão ler o restante. O que eu tenho que dizer aqui de importante para vocês fazerem essa petição? Olha só, a lei e a jurisprudência vão dizer o seguinte: quando um inquérito policial é trancado, só é possível a reabertura dele se tiver fatos novos, né? E aí, o Ministério Público disse que tem fatos novos. Agora ele trouxe alguns subsídios lá que deram ensejo à justa causa. E o juiz recebeu essa denúncia no dia 3 e no dia 6 o Nononinho foi citado.
No processo penal, nós temos uma sequência de atos processuais que se chama rito processual. Rito. Como eu sei qual que é o rito? Eu preciso primeiramente verificar. Se trata de um procedimento especial ou ele é comum? Nesse caso, não tem nenhuma lei tratando especificamente do rito do roubo, então vai cair para a vala comum, do rito comum. Dentro do rito comum, eu preciso verificar, é rito ordinário, sumário ou sumaríssimo? Sumário primeiro ordinário. Ordinário é aqueles cuja pena, a pena máxima não ultrapassa 4 anos. É o ordinário, vala comum do rito ordinário. O sumário, a pena é de 4, menos de 4, mais de 2. Então, 3 anos é o rito sumário. Menos de 3 anos e as contravenções penais é o rito sumaríssimo. E o rito nada mais é identificado o rito, nesse caso é o rito comum ordinário, qual a sequência de atos, o que ato vem depois. Isso é o importante para a gente identificar a petição. Quando falar, eu identifiquei a peça, significa que você sabe identificar qual que é o rito processual, sabe onde parou o processo e qual é o procedimento que vem depois. Aqui, o que eu verifiquei? O juiz recebeu a denúncia, o nono ninho foi citado. Ele foi citado para quê? Qual ato vem depois? Depois eu vou ter aqui a resposta à acusação. Ele foi citado no processo penal. No rito comum ordinário, a pessoa é citada para oferecer a resposta à acusação, no prazo de 10 dias, a contar da citação. Ele foi citado na sexta, então, não conto o primeiro dia, já que é um prazo de defesa, e vou contar o próximo dia útil subsequente. Se estou na sexta, eu vou contar 10 dias a partir de segunda-feira. Aí eu já tenho o último dia do prazo, né? Conto 10 dias a partir da segunda-feira, né? Então, sexta é 6, sábado é 7, domingo é 8, começa a contar do dia 9. 10 dias. Úteis, professora? Não. Processo penal são dias corridos. Eu só vou postergar se cair na sexta. Se o prazo final, dias a quem, caírem no sábado ou no domingo, aí sim eu postergo para segunda. Beleza? Façam então essa contagem de prazo. Aí vem aquela pergunta: o que é resposta à acusação e o que eu vou argumentar? Resposta à acusação, ela vai estar nos artigos 396 e 396A do Código de Processo Penal. Vamos ler juntinhos aqui. No procedimento ordinário sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, se o juiz não rejeitar liminarmente, ele vai receber e ordenar a citação do acusado para em 10 dias apresentar a resposta. 396A. Na resposta, é isso que nós vamos fazer, a resposta à acusação. Na resposta, o acusado deve arguir preliminar e alegar tudo o que interessa na defesa, oferecer documentos, justificações, provas pretendidas, arrolar testemunha, qualificando, requerendo sua intimação. A exceção será processada em autos apartados. Nós vamos falar da exceção aqui de incompetência. Eu já vou dar os artigos para vocês, né? Vamos dizer, opa, peraí, o Código Penal diz, o Código de Processo Penal vai dizer que é no local do fato acontecido e não no local da casa do réu, como o Ministério Público está alegando ali. Eu só vou para a casa do réu quando eu não sei onde consumou o crime, mas eu sei, foi lá em Minas. Né? Como que ele está querendo vir para São Paulo agora? Tem uma incompetência aqui territorial. E eu tenho que arguir no primeiro momento em que eu falo. Essa exceção vou pedir para ser processada em apartado, conforme aqui, ó, separadinha, conforme 95 e 112. Para quê? Para que esse processo seja encaminhado para o juiz competente, que é o de onde aconteceram os fatos criminosos. A exceção será processada em apartado, tá.
Não apresentando a resposta, o acusado citado não constitui defensor, não é nosso caso, nós somos os defensores dele. O juiz definirá um defensor lá do convênio. Então, vou compartilhar a telinha aqui com vocês. Opa, eu tô ficando bem baixinho aqui embaixo, né? Já vou arrumar aqui. No passo a passo que eu coloquei aqui para vocês. São duas petições, como se fosse um recurso? Não, uma só. A resposta à acusação, ela vai ser direcionada para o juiz que recebeu a denúncia. Nós queremos pedir para esse juiz alguma coisa que ele não reparou. E ele não reparou justamente na incompetência territorial. Então, eu vou colocar aqui, vou distribuir para a segunda vara criminal, né? Razão da prevenção. O que é isso? Foi ela que despachou a primeira vez quando ele foi preso em flagrante. Então, ele já fica prevento esse juízo para o julgamento. Fundamento, eu vou fazer uma resposta à acusação com fundamento no 396A. As teses, o que eu vou falar? Na preliminar, eu vou falar da exceção da incompetência do juízo. Deixei o artigo aqui 95, 108 e o 111 do CPP para que vocês leiam as regras aqui e expliquem o porquê, né? Não, tem que ser no local dos fatos, não da casa do réu. Quero que mande esse processo para o local dos fatos. Incompetência do juízo da Vargem Grande em razão que a competência deve ser firmada em razão do local que se consuma. Está lá no artigo 70. E o mérito? Olha lá, o que a gente vai pôr no mérito nessa fase? A gente vai esconder o jogo. Nós vamos dizer que o mérito nós vamos analisar depois que tiver o conjunto probatório. Até porque o Ministério Público não vai conseguir provar nada contra o Nono Ninho, né? Não tem evidência nenhuma. Então, por enquanto, a gente pode dizer que o réu é inocente e que demais fundamentações acerca disso vai ser em razões das alegações finais, após a defesa ser feita, né? Após as provas serem trazidas aos autos. Então, no mérito, as teses defensivas devem ser apresentadas em momento posterior nas alegações finais. E aí eu vou apresentar um rol de testemunhas e eu vou identificar as testemunhas? Não, porque eu não sei nem que testemunha é, só vou fazer menção, porque lá no 396A diz que eu preciso apresentar rol. Como o processo é do rito comum ordinário, eu posso apresentar até 8 testemunhas. Então, eu vou qualificar. Como que eu qualifico? Vai lá no 401, ver o que preciso para qualificar testemunhas. Como eu não sei nome, eu só vou colocar. Eu não sei o nome das testemunhas, nem o endereço, nem profissão, eu vou só mencionar o que precisa ali. Então, número 1, nome, vírgula, endereço, vírgula, profissão, vírgula. Não sei mais o que precisa, vejam lá no artigo. E pedido, o que eu quero com essa minha petição? Lembrando que é para o juiz que recebeu a denúncia. Ó, eu vou pedir que instaurem apartado, lembra no parágrafo 1º? A incompetência, né? Que eu estou falando de incompetência do juízo, na forma do parágrafo 1º, do 396A, que seja julgada procedente, ou seja, envie esse processo para o juiz competente. Encaminhar o feito ao magistrado que entender ser competente, que é o da primeira vara de extrema. Superadas, sejam intimadas as testemunhas e fixada a audiência. Prazo, já coloquei aqui o prazo, né, que são 10 dias a contar lá de segunda-feira, dia 9. 10 dias vai cair dia 10 de março de 2020. Assinatura do advogado local. Acabou. Né? Geralmente, pessoal, essa petição aqui de defesa, resposta à acusação, ela vai servir para o juiz voltar atrás no recebimento, né? Para ele absolver liminarmente. Nesse caso, eu não tenho nenhuma matéria para absolvição liminar. Então, a única matéria que eu consigo arguir aqui é a incompetência e o restante, depois da instrução e julgamento, vai verificar que não tem provas contra ele e vai ter absolvição dele lá na frente. Contra o recebimento da denúncia
cabe recurso? Não cabe nenhum recurso. Só cabe, nesse caso, se tiver risco à locomoção do réu, caberia um habeas corpus. Mas lá no problema, quando a gente leu, estava excluindo a possibilidade de HC. Ele não quer HC. Outra coisa importante, por último, adianta só eu mencionar o artigo? Não, isso não pontua. Eu preciso explicar por que eu estou usando esse artigo e em que ele se adequa com a vida, né? Com a vida prática. Então, eu vou estabelecer algumas premissas, né? Primeiro eu falo da lei, depois eu falo do caso concreto, depois eu junto os dois. Olha, os fatos acontecem... o artigo X diz que o foro competente é o local dos fatos. Aí eu trago para o caso concreto. Os fatos aconteceram lá em Varginha, não é Varginha, Extrema em Minas. Aí eu concluo. Diante disso, o juízo da comarca aqui de São Paulo, Vargem, São Paulo, é incompetente. Eu estou aplicando o fato concreto à lei. Isso é fundamental. E não simplesmente colar artigo. Principalmente recortar e colar artigo. Não façam isso, né? O juiz tem o código dele. Não precisa ficar recortando e colando na petição. Combinado? Lá no plantão de dúvidas, na quarta-feira, eu vou estar à disposição de vocês. Caso surja alguma dúvida, aí eu ajudo vocês no que for necessário. Por enquanto, é só. Vou deixar disponível para vocês a aula e o passo a passo aqui. Bons estudos a todos. Um beijo, ótima semana e até a peça 5. Beijo e até mais. Tchau, tchau.